Pai do Senhor, segundo vídeo de liturgia bíblica, vamos falar aqui sobre desordem no culto, na página 62. Nós temos o dirigente ele tem de manter a ordem no culto, ele não pode deixar conversação, ele não pode deixar as pessoas se levantando o tempo inteiro para beber água. Tem de ter um controle, né, mais firme concernente a essas coisas. E os diáconos, eles devem ser treinados para tal coisa, né? As pessoas têm de ter um respeito, um zelo no culto, para se conhecer se uma profecia é de Deus. Aqui até ele coloca, né, que sobre o ato de falar em línguas estranhas, que quando começa a falar em línguas estranhas o tempo todo, realmente cria uma desordem no culto e não é bíblico, né? A pessoa deve falar 2, 3 no máximo, não havendo intérprete, que se cale. Então a pessoa tem de ter esse senso, para o culto não ficar bagunçado, para não ficar algo fora do preceito bíblico, dentro daquilo que o Senhor assim preparou para a vida das pessoas. Para conhecer a questão de profecias, às vezes o irmão levanta, entrega uma profecia, nós temos de primeiro estabelecer algumas normas dentro da própria igreja, né? Que primeiro é que não deve acrescentar nada nas escrituras sagradas, e a profecia tem de ser dentro da palavra de Deus. A profecia ela não está ali para resolver casos, né, pendentes, conhecido dos profetas. Brigou com alguém, falou com alguém, ou tem uma vontade de pregar, aí eu mesmo fala, olha, que Deus vai exaltar e tal, esquece essas coisas. E se a profecia predizer o acontecimento futuro, ela precisa ser cumprida. Agora, sinceramente, a maior profecia é a palavra de Deus. A quem tem um dom profético, ele tem de aprender a ser mais educado também. Se a profecia é individual, ele não tem necessidade de gritar no meio da igreja para entregar aquela profecia interrompendo o culto. No ato da palavra de Deus, na pregação, uma pessoa começou a levantar para pregar, tem de mandar ela sentar, porque é algo que não existe, né, de forma alguma. Bom, no decorrer, né, do livro, ele vai mostrar que a oração ela é ponto culminante na vida do cristão. E essa oração, né, essa direção, principalmente do culto de oração, da abertura, deve ser sempre feita. As igrejas têm de começar orando, é algo que tem se perdido. Hoje nós vimos as igrejas com até com um arranjo, com uma estrutura que impede bastante a oração de joelhos, porque os bancos eles se aproximaram para poder trazer, para poder dar maior número de pessoas naquele lugar. E isso é ruim, a gente não pode valorizar a quantidade de pessoas, temos de valorizar a qualidade do culto que nós prestamos a Deus. A oração, para mim, ela traz ao crente uma força dele resistir ao mundo, aquilo que o mundo tem oferecido para ele. E através da oração, você se torna mais suscetível à palavra de Deus. E pelo fato de se tornar mais suscetível à palavra de Deus, você então consegue ter um modo de vida melhor, que é chamado na página 65 de modus vivendi, né? Modo de vida, uma prática de vida
melhor aonde que o crente se constitui. Ainda na página 65, ele vai começar a relacionar uma forma de vida com o mundo. O subtítulo é O Crente e Sua Relação com o Mundo. Ele utiliza parte do versículo de Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 10, que ele diz sair do mundo, ou seja, não podemos sair do mundo. O cristão, ele tem de ter a sua vida social garantida. Ele não pode passar desapercebido nesse mundo. Você paga contas, você estuda, você pega a lotação, você pega resfriado, doença, você fica sem dinheiro para pagar alguma conta, perde emprego. Tudo que acontece com as outras pessoas acontecem também com você no mundo. Mas o que vai te diferenciar é o ato de não se contaminar com aquilo que o mundo oferece para você. Ele utiliza Daniel capítulo 1 e 8, que diz assentar em nosso coração e não nos contaminarmos. O crente ele não pode deixar se contaminar mediante as agruras desse mundo, aquilo que o mundo acaba oferecendo para ele, porque o ato de contaminação do ser humano é muito prolífero, né, hoje em dia. As pessoas estão abandonando muito, até mesmo porque cresceu muito o conhecimento bíblico e acabou desmistificando muitas daquelas teorias terroristas, né, que os pastores faziam antigamente. Né? Vai cortar o cabelo, vai para o inferno. Essa roupa não pode, que é do demônio. E as pessoas começaram a ver, isso não é do demônio. Assistir televisão não é do demônio. Cortar o cabelo não é do demônio. Só que, como um filho que não teve liberdade, hoje nós estamos vivendo um excesso de liberdade. As pessoas não estão tendo um relezinho. Bom, isso aqui eu posso ver, isso aqui eu não posso ver, isso aqui eu posso escutar, isso aqui eu não posso escutar. Então, tudo isso acaba gerando um modo de viver cristão já corrompido, aonde as pessoas acabam não tendo uma verdadeira paz, uma maneira de viver corretamente. Jesus ele diz em Mateus capítulo 6, versículo de número 23, se o teu olho for mau, todo o teu corpo será tenebroso. Muitas pessoas acabam tendo uma vida de promiscuidade porque ela deseja coisas ruins. A Bíblia nos ensina que nós pecamos pela nossa própria concupiscência. Nós desejamos e aí então pecamos. Então um cristão ele deve ficar livre daquilo que apresenta ser mal. Bebidas, prostituições, torpezas, não pagar, não honrar compromissos, não falar a verdade, não cumprir tratado. Então tudo isso deve ser rejeitado na vida do cristão, né? Então essas coisas têm de ter uma maneira, né, mais séria das pessoas aprenderem a viver nesse mundo. Ele vai colocar no final da página 66, durante os anos, um bom número de atletas tem se convertido, mas eles não têm abandonado
à procura da coroas corruptíveis, né? No entanto, a educação física é de utilidade para o corpo. 1 Coríntios capítulo 9, 25, ele aqui faz um paralelo de pessoas que se convertem do atletismo, né? E talvez ele tenha um pensamento onde o esporte não se coincide muito com a palavra de Deus, mas isso é algo que não é de toda uma verdade, desde que o esporte não fira o padrão ético da palavra de Deus. Vamos para o terceiro vídeo.